há coisas de pagãos e há coisas de quem anda com Jesus. E de que quem anda com Jesus tem um estilo de vida muito próprio. É gente que aprende a observar a natureza e aprende com ele. Só por isso já seria um motivo de a gente cuidar do meio ambiente. Mas não é só isso. Logo daqui a pouco, né, a gente já não vai ter mais aves e flores para olhar, porque acabou, se continuar nesse ritmo. Mas Jesus diz, então, gente que anda comigo é gente que vai deixando de se preocupar com essas coisas. Roupa, comida, bebida, são coisas que estressam. Estressam gente que não me conhece, diz Jesus. Gente que me conhece sabe que eu estou cuidando disso. Jesus é tão provocador que na sua simplicidade ele diz, pense. Pense. Olhe para isso. Você acha o que vale mais? É a pergunta que Jesus está dizendo. O que vale mais? Flores ou pessoas? Animais ou pessoas? Isso não significa que flor e animal não valem nada. Mas significa que para Deus, seres humanos, o auge da sua criação, Deus prioriza. Deus cuida. Se Deus é atencioso com aves e flores, quanto mais com o ser humano. Se nós pegarmos radicalmente esse texto, em tese, cristãos verdadeiros seriam proibidos de ter estresse. Então, nós incrédulos que estamos aqui, forte, né? Aí a gente tenta dar um jeitinho. Não, mas veja bem, não é bem assim. A gente lembra logo de Paulo. Paulo nos salva. Em algumas horas ele nos dá um empurrãozinho para o abismo. Mas tem hora que ele nos salva. Ele diz, mas o bem que eu quero fazer eu não faço. Aí eu sempre me digo dessa. Sabe o que é, Jesus? Eu não queria me estressar, mas o estresse que eu não quero ter, eu tenho. Puxa vida. Eu achei interessante, sou geólogo famoso, né? O que diz, o Popist, diz que a modernidade na verdade não acabou. Segundo ele, ela só chegou ao seu extremo. E quando ele está dizendo isso, ele usa 3 coisinhas, que é isso daqui que eu coloquei aqui. Aceleração total, velocidade máxima, parece nome de filme isso, né? E sociedade do excesso. Essas 3 coisas são muito fáceis de identificar no nosso cotidiano, não é? Aceleração total. Quantas coisas você já fez no dia de hoje? Quanto você teve que produzir? De quanta coisa você tentou escapar? Aceleração total. Velocidade máxima. Alguns que o digam para conseguir chegar aqui, né? Sociedade do excesso. Sociedade do excesso, então, é uma coisa interessante para a gente bater um papo. E esse excesso vai longe. Esse excesso abrange várias dimensões da nossa vida. Excesso, porque tudo que você faz nunca está bom, tudo que você acha que estuda, sempre tem mais para estudar. É a era do conhecimento, não adianta você ter um diplomazinho, certificado. Não. Isso era, tempos atrás. Você nunca para de estudar, nunca. Férias é só um espaço maior para você estudar mais. Você não para. Então você tem excesso de comida. Depois, né, para alguns que têm, né, uma certa fidelidade a isso, depois do excesso de comida vai do excesso da academia. Mas é uma vida de excessos. Tem excessos em várias coisas. Nós somos uma sociedade de excessos. Então, quantidade de aparelhinhos de tecnologia. Cada hora o botãozinho vermelho muda de lugar e as pessoas têm que comprar. Mudou a última geração. Já veio com o botãozinho vermelho e o azul. Como é que você vai viver sem o botãozinho azul no seu aparelho? Celular, então. Celular é uma piada. Velocidade é sociedade do excesso. E a gente vai
Você vai ter uma oficina aí depois sobre consumismo, então não vou entrar em mais detalhes. Mas são coisas assim. Não é disso que nós somos testemunhas. Não é isso que nós vemos no nosso dia a dia. Não é assim que nós preenchemos o nosso tempo com excessos. Pensando que o nosso mundo não é necessariamente novo, mas é um mundo de novidades. E como as novidades nos encantam, nos fascinam. Nós somos completamente seduzidos pela novidade. Nós somos tão bestas que Eclesiastes já dizia que isso é correr atrás do vento. Mas desde então a gente não aprendeu e continua. Fazemos qualquer coisa pela novidade, como se fosse algo novo, efetivamente. A maioria de nós já não sabe mais o respeito, já não sabe mais a respeito da dignidade do repouso. Não é verdade? O que é o sábado na nossa vida? O princípio bíblico do descanso. Já não temos nem ideia mais do que é isso, né? Nós só sabemos comparar e comprar. Comparar e comprar. Comparar e comprar. Comparar. É o tic-tac do relógio moderno. Comparar e comprar. Vejam só. Kant, em 1700 e pouco, já dizia que todas as coisas que podem ser comparadas, elas podem ser trocadas. Coisas comparadas podem ser trocadas. Se elas podem ser comparadas e trocadas, elas têm um preço. Aquelas coisas que não podem ser comparadas, elas não podem ser trocadas. Logo, elas não têm preço. Propaganda de cartão de crédito. Mas dignidade. Não tem preço, porque tem dignidade. O homem, o ser humano. Eu achei que isso tem tudo a ver com o texto que nós acabamos de ler. Porque nós vivemos numa sociedade sem dignidade. O ser humano foi coisificado. Ele tornou-se vendável. O ser humano se tornou descartável. Como se cada um tivesse uma etiqueta. E olha que alguns estão em promoção já faz tempo. Nós nos vendemos. Fausto. Vendemos a nossa alma ao diabo. Vendemos a nossa alma ao mercado. Vendemos a nossa alma em prol da nossa carreira e construir um nome. Da perspectiva do cristianismo, das palavras de Jesus. Isso é coisa de cristão ou é coisa de pagão? O que você acha? Jesus diz, então, gente que anda comigo é gente que busca, em primeiro lugar, o reino do Pai. E o Pai vai cuidar de todos os demais detalhes. Nesse reino, as pessoas não se comparam e, por isso mesmo, não se trocam, não se vendem. Porque elas têm dignidade. Eu vim para restaurar a dignidade. Jesus já restaurou a sua dignidade? Ou seu chefe é que diz qual o valor da pseudo-dignidade que você tem? Ou é a marca do teu carro que lhe traz dignidade? Ou o bairro que você mora? Ou quantos dormitórios tem no seu apartamento? Ou a potência do seu computador? Isso é coisa de cristão ou é coisa de pagão? Porque coisas que não deveriam nos estressar, nos estressam tanto, mesmo nos dizendo cristãos.
que a gente faz com isso? E agora, José? Bom, nesse mundo sempre nós temos alternativas. E eu e você, quer assumamos ou não, temos nossas alternativas. Você trabalha feito uma mula velha, se é que mula velha está trabalhando bem. E aí você diz, não, mas minhas férias estão chegando. Eu quando estava lendo esse texto, diz assim, nossa, então acho que o desafio é como, vivendo em São Paulo, eu posso recuperar o meu olhar e ver, aprender ou reaprender a ver flores e aves. Como olhar a natureza e aprender com elas e lembrar do Deus soberano que cuida de tudo, do valor e da dignidade que esse Deus me dá. Eu falei, não, agora está apertado minha agenda, mas minhas férias estão chegando. E por alguns instantes eu vibrei com isso. Eu falei, eu posso dizer isso, que eu estou aliviada da minha culpa. Posso dizer isso? Aí, mas durou um pouco, porque o Espírito Santo é aquele bichinho que fica atormentando a gente. E aí eu percebi que, na verdade, isso é uma grande missão. Porque Jesus não fala, então, quando vocês estiverem de férias, vocês vêm de olhar para os bichinhos, para as flores do campo, e tudo vai ficar bonito. Não. É no nosso cotidiano, no nosso jeito de viver. E eu, pelo menos isso, eu tenho experiência. Uma das coisas que me ajuda muito quando eu estou estressada, tem alguns encontros da BIU que são intensivos, como um treinamento nacional que geralmente acontece em janeiro. Nós chamamos de Instituto de Preparação de Líderes. É bem intenso essas 3 semanas. E geralmente eu fico num estresse enorme. As pessoas que me conhecem bem sabem o tamanho do estrago em mim. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu já aprendi é que eu gosto muito de tirar foto, é o meu hobby. Então, por exemplo, eu saio para ir tirar foto. E isso me ajuda a reeducar o olhar e a trazer o foco para outras coisas. E como isso faz diferença na minha vida? E aí, a hora que roubaram minha máquina, eu falei, putz. É o impacto. Pois é. Mas sabe o que é? É que Jesus não falou assim, então, quando você tiver uma máquina bem legal, você vai lá e aprende a fazer isso. Não. Deus já nos deu uma lente natural. Como é que a gente aprende a mudar o nosso olhar no cotidiano e perceber nele o cuidado e a soberania de Deus? Tendo como pano de fundo a dignidade que Deus nos traz. Porque Ele diz, vocês valem mais do que todo o resto. O que é mais importante? O que é mais importante? E todas as vezes que você estiver diante, perdendo a paciência com alguma coisa, estressado com alguma coisa, você precisa perguntar o que é mais importante. Eu gosto muito do Mário Quintana, fabuloso. Uma das coisas que ele diz é que, diz, olha, quando eu estou com raiva de alguma coisa, eu sempre penso qual o valor disso um dia depois que eu morri. E eu achei ótimo, porque é praticamente um versículo, né? Porque da perspectiva da eternidade, é assim que deveria ser a nossa mentalidade. O que é que vale isso diante da eternidade? O poeta brilhante, que é o Quintana, ele diz assim, então, por que eu vou me estressar isso? Um dia depois que eu morrer, se eu pudesse olhar para essa situação, o que isso ia valer? E é interessante porque Jesus diz exatamente isso. Você pode acrescentar um côvado, um pedacinho, um minutinho a mais na sua vida, você pode acrescentar. Uma das coisas que nós temos são alternativas. Outra coisa que nós temos é fé. A questão é se você vai ficar com alternativas baratas de autoajuda. A gente poderia citar um monte.
aqui. Tem gente que faz yoga, nada contra yoga pode ser um exercício saudável em termos de concentração e tal, mas tem gente que acha que vai ficar repetindo mantras. E você tem mantras hinduístas, budistas, você tem mantras gospel, também tem. E tem gente que acha que ficar falando isso vai dar resultado. Você tem alternativa, você faz retiro. Crente é outra coisa, retiro. Faz retiro, não sei o que, qualquer coisa e vê se dá certo. Tem algumas alternativas. Ou fé. Com qual delas você fica? E aí eu gostaria de, já partindo para o final, não sei de quantos de vocês assistiu. Quem assistiu? Não por acaso. Não por acaso. Cinema brasileiro é bom, vocês deveriam assistir. Esse filme está em cartaz desde o dia 7 de junho. Você está estressado? Não assistiu, não por acaso. Não é? Ainda está em cartaz. Tente ver, um filme muito bonito. Não só porque tem o Rodrigo Santoro. Até porque eu consegui, veja só, eu consegui me concentrar e falar do texto olhando para o cartaz. Ele é tão lindo, eu pus do ladinho dele razão e relógio para você tentar concentrar. Mas é disso que esse filme fala. Razão e lógica. Essa é a questão dos dois personagens do filme. Os dois personagens centrais. Dois homens. Razão e lógica. O filme fala de dois paulistanos. Um filme praticamente aqui no Velho Centro. Ali em Gabaú, Praça das Bandeiras, Santa Efigênia. Praticamente é filmado, rodado todo ali. Bom que você vai identificando. Praticamente é o meu quintal. Uma delícia de ver. Filme muito bem feito. Os atores estão muito bem. Mas são dois paulistanos que vivem para o trabalho, em suas solidões, administrando vidas metódicas, podem ou tentam desenvolver a capacidade de sobrepor ao caos e organizar. Basicamente isso. Se sobrepor ao caos e organizar. Um é um engenheiro de trânsito e outro é um cara que vive para sinuca fazendo mesas de sinuca. Talvez você se identifique. Essa nossa tentativa constante de dar razão e lógica para o nosso cotidiano, de a gente tentar, mesmo olhando para o caos, tentar pôr alguma ordem, é muito interessante. Mas se vocês podem ver no próprio cartaz, a primeira chamada nas letras menores diz assim: 2 segundos podem mudar a sua vida. Eu não vou contar por quê, para não estragar já que ninguém assistiu. Mas é interessante como logo no início do filme você é tomado por essa temática. E tudo se desenrola por causa de 2 segundos. E na nossa vida, quanta coisa pode mudar por causa de segundos? E a vida pode tomar um outro rumo. Várias crônicas, livros já foram escritos com essa temática. De vidas que foram radicalmente mudadas por causa de minutinhos e outras coisas que aconteceram. Mas isso nos remete aqui, que nós não temos o controle do tempo. Isso novamente nos faz voltar ao texto registrado por Mateus. Dito por Jesus: você pode acrescentar 2 segundos na sua vida? Você pode fazer isso? Então, de que vale correr atrás de tudo isso? Por que esse estresse todo? Eu fiquei pensando numa versão do Sermão do Monte para a vida moderna. Não vou dizer aqui porque eu posso me empolgar e a gente passa esse restinho de noite, mas é interessante pensar nessa nossa relação com o tempo. Quanta bobeira, como é que a gente gasta a vida. Aliás, tem uma tirinha que estava relembrando do Calvin, eu não trouxe, mas vocês sabem que eu sou calvinista de coração, eu adoro Calvin. E o Calvin estava com seu pai, e ele pediu para o pai fazer alguma coisa, andar com ele de cavalinho. E o pai falou: não, agora não posso, estou cuidando das coisas aqui de casa, estava trabalhando em casa. Aí o Calvin, safado que só olha para o pai e diz: então, né, pai, interessante como o tempo passa rápido. Daqui a pouco você vai estar com seus 60, 70 anos, você vai sentir tanta saudade quando eu era criança e como você não teve tempo para mim. Aí o pai vem chegando ao lado e põe o Calvin
no ombro, vai correr com o cavalinho, e depois de horas o pai, tá bom, ele, não, ainda falta pular essa cerca. Mas é interessante como o tempo passa rápido, como a gente gasta coisa, tempo, na nossa vida, energia, em coisa que nem sempre vale a pena. E a pergunta de Jesus continua ecoando: isso é coisa de cristão ou de pagão? Onde você tem investido suas energias, seu tempo? Isso é coisa de pagão ou isso é coisa de cristão? Essa relação com o tempo, eu não sei se vocês lembram, acho que foi semana retrasada, saiu, foi na Veja, desse polonês, era um ferroviário, ele entrou em coma em 1988. Vocês viram isso? E recentemente voltou à consciência. Em 88, acordou agora, em 2006. 2007. Em relação com o tempo, que é 2006, 2007, na perspectiva da eternidade. Mas, cara, quando ele apagou em coma, a Polônia era ainda comunista naquele tempo em que havia comunismo. E é interessante porque ele acorda numa Polônia capitalista, moderna, e diz que ao sair na rua, ele fascinou-se com os sinais de pujança que tinha ao seu redor. Ele impressionou-se, por exemplo, com os neons na rua. Que lindo! Ficou impressionado com os neons nas ruas do comércio. Outra coisa que lhe chamou muita atenção foi a fartura de carne. Na época dele, caramba, você vai no açougue que tem carne. Ele achou aquilo maravilhoso. Qualquer supermercado tem carne. E outra coisa que ele impressionou muito, ele foram celulares e iPods. Nossa, como é que pode? No 88 não tinha nem CD naquela época, estava surgindo o negócio. Né? Ele ficou embasbacado ao verificar hoje o quanto se pode falar mal do governo. Ele adorou essa parte. Pode falar mal do governo com toda a liberdade. Que contraste quando ele entrou em coma. Eu fiquei pensando que essa experiência, quantos de nós gostaríamos de ter? Pagaríamos uma fortuna. Se nós tivéssemos a garantia de poder acordar daqui a alguns anos e ver se, por exemplo, os aviões no Brasil já voltaram a funcionar. Se a educação melhorou, se o preconceito diminuiu. Não sei, nós não temos garantia nenhuma. Mas a pergunta de Jesus permanece. Quanto tempo você precisa para aprender a recuperar o seu olhar? Aprender com aves, com flores, com crianças, com árvores, com céu, com lua, com sol, com mar. O que a gente pode aprender disso? Quem é esse Deus que nós dizemos que cremos e obedecemos? E aí, essa frase de Gandhi diz que acreditar em algo e não viver é desonesto. E eu fiquei pensando, se nós aqui formamos um público de desonestos, que estamos cansados de saber, de ter informações. Esse texto, por exemplo, não é novidade. Acho muito difícil alguém ter ouvido esse texto, essas palavras de Jesus pela primeira vez hoje à noite. São textos, palavras familiares para nós. E aí, nesse negócio do ISMA, a presidente aqui no Brasil, ela deu uma entrevista no finalzinho do encontro, uma psicóloga chamada Ana Maria Rossi, e ela diz que, olha, o que nós temos identificado é que, apesar de hoje a gente ter muito mais informação e milhares de estudos sobre como lidar com o estresse, os níveis de estresse só têm aumentado. E aí eu fiquei pensando nisso para nós cristãos. Porque nós bem sabemos disso que Jesus falou. Que se a gente buscasse, em primeiro lugar, o reino de Deus, as outras coisas seriam acrescentadas. Nós sabemos disso.
Só que o nosso nível de estresse tem aumentado. Porque informações não são suficientes. A maioria de nós tem boas informações a respeito de Deus, da Bíblia, dos ensinamentos de Jesus. Mas o fato é o que muda na sua vida. E falar disso para vocês, para mim particularmente, é muito doído. Porque é expor minhas fragilidades. É confessar pecado diante de vocês e dizer: eu sou uma pessoa estressada. Sou uma pessoa em pecado. Eu sou uma pessoa que desconfio da soberania de Deus e do amor de Deus. E minha vida mostra isso quando eu fico tão preocupada com o meu sustento, por exemplo. Onde não tem tanta segurança. Cada vez que eu me estresso com essas coisas, uma máquina que foi roubada. Aqui em São Paulo eu tenho umas 10 experiências de roubo. Eu tive vários estilos de roubo. Nem com tudo isso eu ainda aprendi a confiar em Deus e saber que Ele é soberano. E que Ele diz: Thaís, seu valor para mim é maior do que essas coisas. Deixa comigo. Vai olhar passarinho e flor para lembrar a importância que você tem nos meus olhos. Eu falo do amor de Deus sem me entregar totalmente ao amor de Deus. Misericórdia. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu queria orar com vocês. Porque aquilo que nós cantamos ainda há pouco é só a graça do Senhor que nos liberta e nos cura. É a graça do Senhor. Para fazer o nosso coração endurecido ser amolecido pelo Espírito de Deus. Para que a gente aprenda a amar e a confiar nele. Porque essa é a promessa dele. Vamos falar com Deus. Muito obrigada, Senhor, pelas aves, pelas flores. Muito obrigada pela natureza, o pouco que resta dela, menos. Obrigada, porque ela nos ensina. Obrigada porque os céus falam, gritam, berram a tua glória. E ainda assim, os nossos olhos, cegos pela nossa cobiça, pela nossa insegurança, pelos nossos medos, não nos permite ver a tua glória. Não nos permite descansar em ti. Nos lançarmos ao teu amor completamente. E descansarmos em ti. Tem misericórdia. Perdoa-nos por nossa desonestidade. Quando falamos e sabemos racionalmente de algumas coisas, mas não conseguimos viver. Perdoa-nos por nossa incoerência. Pela distância que há, muitas vezes, entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos. Nossos sentimentos são confusos. Nós somos iludidos por achar que nós correndo atrás de algumas coisas, tendo algumas coisas sob o nosso controle, isso será suficiente. Tem misericórdia, Senhor. Nós não conseguimos acrescentar um segundo que seja na nossa vida. Então, Senhor, ajuda-nos a confiar em Ti, a crer no Teu tempo, Kairos divino. Ajuda-nos a crer no Deus de toda a história. Ajuda-nos a crer em Ti, Pai amoroso, que em Jesus resgata a nossa dignidade.
Não é à toa que o Senhor insiste tanto no teu amor por nós e no valor que tu nos deste. Obrigada porque a cruz é a prova disso. Obrigada porque a ressurreição nos lembra da vitória e da eternidade. Mas faz-nos mais sadios, liberta-nos das coisas de pagãos e ajuda-nos a sermos mais cristãos, a sermos parecidos com Jesus, pequenos cristos, que aprendem a pôr criança no colo, a olhar para a lírio do campo, a ouvir o canto dos pássaros e lembrar do teu cuidado em tudo. Obrigada pelos meus irmãos aqui. Obrigada porque a tua igreja aprende e cresce junto. Que o Senhor nos quebrante e que o Senhor nos edifique. Em nome de Jesus. Amém.